Saudações a todo mundo que está assistindo. Eu sou Gilvieira Costa e vou apresentar o trabalho Arte Contemporânea nas Fronteiras, Belém anos 60 e 70, Transições Movediças e Tensões Globais, que é um resumo das ideias principais contidas em minha tese de doutorado, defendida em 2019. Geralmente, as décadas de 60 e 70 são vistas como um momento em que a arte contemporânea foi estabelecida em todo o mundo, com a transição do paradigma artístico moderno para o contemporâneo. Em Belém, nesse período, o campo artístico testemunhou a sucessão de algumas tendências, como o abstracionismo, a nova figuração, a arte ambiental e a visualidade amazônica. Os objetivos deste trabalho foram, primeiro, de investigar por quais vias se consolidou em Belém essa transição do paradigma artístico moderno para o contemporâneo. Depois, entender de que modo as tensões globais do mundo da arte especializada foram experimentadas na cidade. Por fim, compreender os processos sociais e artísticos que levaram a produção local a assumir as formas que assumiam nesse período. Adotei uma abordagem histórica que privilegia as conexões e vínculos estabelecidos entre o campo artístico em Belém e os campos artísticos em outras cidades e países, a fim de observar as aproximações, semelhanças, dissonâncias e diferenças. Usei procedimentos teórico-metodológicos vindos da história social da arte e de outras áreas das ciências humanas, como os estudos da colonialidade, a sociologia da arte e a teoria da imagem. O campo artístico em Belém foi, desde o início do século XX, mesmo antes, uma zona de contato, espaço de fricção assimétrica entre diferenças culturais. Porém, a presente pesquisa indica como nos anos 60 e 70 se testemunhou uma intensificação desse caráter, acompanhando os processos de integração cultural e econômica a que a região amazônica esteve submetida. Belém podia ser considerada uma zona de contato, uma fronteira, pensada a partir de amplos aspectos conjunturais, como o processo de metropolização dessa cidade, a intensificação do processo de integração da região amazônica e, finalmente, as transformações em diversas áreas que foram experimentadas em todo o mundo. O campo artístico local, como fronteira, manteve múltiplas relações com valores e práticas das correntes artísticas internacionalistas, como o abstracionismo modernista, as vanguardas pós-modernas e a chamada arte contemporânea. Em um momento inicial, parte do campo artístico local aderiu à arte não figurativa. Ideias estrangeiras como a autonomia da arte e experimentação artística se tornaram, então, plenamente assimiladas em Belém, havendo esforços significativos de artistas e intelectuais nessa direção, especialmente a partir de 1959. Essa abertura internacionalista pode ser considerada um primeiro processo de transição, que consolida a ideologia artística modernista em Belém. Entretanto, essa foi uma transição movediça, inconstante, já que a maior parte dos artistas que voltaram ao abstracionismo também estiveram nessa mesma época, manejando as velhas práticas figurativas que já dominavam. A relação com a arte abstracionista me parece ter sido menos ideológica do que estratégica. Era um modo dos artistas serem legitimados em um campo cada vez mais integrado nacional e internacionalmente. Mas não significava uma adoção absoluta e passiva dos valores das correntes artísticas não figurativas. Ainda na segunda metade da década de 60, outro conjunto de ideias começou a circular em Belém, em contraste com a ideologia do modernismo abstracionista. Em diversos campos do globo, começava a se gestar e afirmar outro paradigma artístico, que inicialmente foi chamado de pós-moderno e hoje é conhecido como contemporâneo. As ideias de vanguarda e engajamento na arte passaram a ser introduzidas na cidade, se estabelecendo no início dos anos 70. Essa segunda abertura internacionalista se deu com o maior elemento de resistência cultural, pensada como defesa da especificidade amazônica, ecoando o engajamento artístico identitário de outras paragens. Temos, mais uma vez, um processo de transição, agora da passagem para a ideologia artística contemporânea. E, novamente, uma transição intermitente ou incompleta, já que o furor vanguardista do começo dos anos 70 foi logo substituído por práticas artísticas mais convencionais, com o artista retornando até mesmo à figuração de matriz pós-impressionista. Essas transições lentas e descontínuas, que se estabeleceram por meio de processos truncados, podem ser lidas como marca da condição de colonialidade a que o campo artístico em Belém esteve submetido. A consequência dessa condição é uma relação desigual com outros grupos, cidades ou países, em que a desigualdade se manifesta em muitas esferas, como o controle da economia, da autoridade, do gênero, sexualidade, do conhecimento e subjetividade, conforme Walter Mignolo.
Os campos artísticos no Brasil compartilham, de certa maneira, dessa colonialidade diante dos campos no eixo europeu norte-americano. Proponho neste trabalho a ideia de uma dupla distância em relação ao Ocidente, vivenciada por campos artísticos em cidades como Belém, em contraposição à condição de campos em cidades brasileiras centrais, como Rio de Janeiro e São Paulo. A dupla distância busca pensar a especificidade do fenômeno artístico especializado em locais submetidos a uma dimensão de colonialidade tanto nas relações internacionais quanto nas relações intranacionais. As transições movediças que esta pesquisa apontou foram a maneira como o campo local vivenciou as transformações artísticas mundiais dos anos 60 dentro de suas próprias especificidades em uma dupla distância quanto à arte do mundo desenvolvido ocidental, entre aspas. A experiência da colonialidade em Belém condicionou não somente a característica local de uma dupla distância, mas também corroborou com a internalização da ideia de um atraso epistemológico. Durante o período estudado, as artísticas disputavam espaço no campo local, a produção na cidade foi percebida como atrasada em relação ao mundo ocidental. Era necessário se modernizar culturalmente e se integrar aos valores do mundo desenvolvido por meio da absorção das ideias e práticas das correntes artísticas internacionalistas. Com a intensificação dos fluxos e contatos transnacionais, os anos 70 parecem ter trazido maior consciência sobre a condição de colonialidade às agentes do campo artístico local, acompanhando as crescentes críticas anti- e pós-colonialistas surgidas em diferentes partes do mundo. As narrativas de atraso foram progressivamente substituídas por narrativas de afirmação e defesa do lugar, em geral entendido aqui como o lugar amazônico. Essa situação pode ser trabalhada por meio do binômio abertura-fechamento, que aponta para um paradoxo vivenciado pelos artistas que atuaram nas margens do capitalismo avançado internacional. Por um lado, esses artistas necessitavam de significativa abertura aos valores e práticas internacionalistas, para conseguirem inscrever sua produção em um fenômeno mundializado, que operava de modo extremamente codificado. Por outro lado, essa abertura necessitava ser dosada com uma grande medida de fechamento, resistência a esses mesmos valores internacionalistas, assegurando uma produção dotada de singularidade, muitas vezes lida como especificidade identitária pela via do exotismo étnico-cultural. A dinâmica entre abertura e fechamento matizou os vários processos vivenciados no campo local no período estudado. O desenvolvimento da produção artística especializada em Belém, entre o abstracionismo do final dos anos 50 e a visualidade amazônica do começo dos anos 80, esteve sempre na tensão de forças entre as ideias de local e global. Os pares abertura-fechamento e global-local não devem ser tomados como tese e antítese, em que a síntese dialética seria algo como regional universalista, que muitos artistas em Belém pareciam procurar nos anos 70 e 80. Antes, esses pares expressam a contradição de se produzir determinado fenômeno cultural, a arte especializada, fora do sistema cultural que o habilita, legitima e sustenta, ou seja, produzi-lo nas margens do mundo ocidental desenvolvido, economicamente abastado a ponto de fabricar a realização da atividade arte. Abertura-fechamento são termos que devem ser lidos como interdependentes, porque expressam o paradoxo de desenvolver uma ideia fora do lugar. A partir da pesquisa aqui apresentada, também podemos aprofundar o debate em duas questões até certo ponto complementares. A ideia de uma arte brasileira somada à formulação de uma arte amazônica. A questão da identidade nacional marcou os debates artísticos dos séculos XIX e XX no Brasil. Em muitos casos, o termo arte brasileira esteve vinculado à tentativa de encontrar características estéticas que sintetizassem um pertencimento cultural ao país. É evidente que essas tentativas esbarraram na pluralidade e heterogeneidade dos muitos grupos sociais, das diversas marcações identitárias que compõem o território definido como Brasil. A amazonidade, tão fabricável quanto a brasilidade, é uma dessas elaborações coletivas, teóricas e estéticas que mais problematiza a ideia de arte brasileira do que acrescenta a ela uma marcação identitária consistente. As imagens de uma arte amazônica reverberaram nas projeções teóricas e estéticas de uma arte brasileira. Belém, nos anos 70 e 80, foi um centro privilegiado da discussão dessas heranças culturais e marcações identitárias. Compreender os projetos artísticos gestados no campo local, naquele período, assim como sua recepção em outras cidades, é fundamental para aprofundar a compreensão das muitas posições existentes, empenhadas em diferentes objetivos e direções. Hoje,
essas divergências parecem ter suas polêmicas pacificadas na narrativa histórica já consolidada sobre a arte brasileira. Portanto, meu trabalho foi antes a tentativa de realizar uma história social da arte brasileira a partir de Belém. Obrigado.